Fala, galera, bora fazer o pré-jogo de Corinthians e São Paulo, como nós fazemos em todos os clássicos. Vamos falar sobre tudo, prova de escalação, vamos falar sobre tudo que a gente pode esperar desse confronto Corinthians e São Paulo, que eu estarei também na arena. Acabei ganhando os ingressos agora mesmo, o sorteio foi agora. Enfim, vamos lá, que apesar de ter pessoas que querem estragar com o nosso dia, a verdade é que essa pessoa só está estragando o próprio dia, né? Enfim, vamos começar com a provável escalação. Hugo Souza no gol ou Felipe Longo. Aí a gente nunca sabe, né? Porque a recuperação do Hugo Souza tá complicado, né? Espero que seja ele, né? Espero que seja ele, ele passa muita segurança. João Pedro ou André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. De laterais, vamos ter Mateuzinho e Matheus Bidu. Aí a gente vai ter um losango com Ranielli, Martinez, Breno Bidon e André Carrilho. É importante notar, né? Espero, né, que seja mais, espero que seja a volta definitiva do Carrilho, né? Enfim, e Yuri Alberto, Memphis Depay ou Guinegão. Mas eu acho que vai ser o Memphis. Mas eu acharia interessante, né? Sacar o Memphis, porque o Memphis tá faltando corresponder. Ele, o Yuri. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso, né? Enfim. Essa aqui é a prova de escalação. Tô pegando do meu timão, então eu sempre deixo os créditos para quem tá passando a prova de escalação pra gente. E a gente tem um tabu em jogo, né? A gente tem um tabu em jogo. São 2 anos sem vencer o São Paulo. A última vitória foi no dia 25 de julho de 2023, aquele jogo da Copa do Brasil que no final não adiantou nada, porque a gente acabou sendo eliminado no jogo da volta, mas essa foi a última vitória naquele jogo que teve aqueles 2 gols do Renato Augusto. Enfim. Então é um momento para quebrar o tabu. E olhando aqui, tô olhando aqui no celular, galera, também tem... vou pegar aqui a escalação. A escalação não, a escalação de a classificação. A gente tem 42 pontos, a gente não tá numa situação fácil. O Corinthians, porque o Grêmio venceu o Vasco, o Grêmio venceu o Vasco e com isso o Corinthians caiu para a 14ª colocação. Claro que tá tudo embolado, mas isso mostra que se a gente ganha, o Corinthians iria... Para o Corinthians passar o São Paulo, ele precisa fazer um saldo. Ele tem 3 negativos e o São Paulo tem 1 positivo. E se o Corinthians vence por 2 gols de diferença, ele empata em números de gols com o São Paulo. Enfim, então não é uma situação tão simples passar o próprio São Paulo, né? Mas conforme se o Corinthians vence, o São Paulo perde saldo. Então vai pelo menos dando uma equilibrada e o Corinthians já atinge os 45 pontos. Claro, era pra gente estar com esses 45 pontos há muito tempo. Então não tem muito o que comemorar a gente fazer 45 pontos. Mas eu não sei você, mas eu tô muito com a cabeça mais em dezembro, né, galera? Mas a gente precisa agora focar assim no Campeonato Brasileiro, por mais que esteja sendo ruim, a verdade é que a gente precisa manter o foco, não desistir. Agora o Bahia tem 53, então assim, o Corinthians eu acho que no máximo pega um 8º lugar, na melhor das hipóteses. E é verdade que o Campeonato Brasileiro pode virar G9, né, se por um azar o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Aí a gente tem Flamengo e Palmeiras, que vão ganhar a Libertadores, né, e eles já estão no G5, né, enfim. Já estão no G5, G6, enfim, eles já estão classificados direto para a fase de grupos, então eles vão também abrir vaga. E o Atlético Mineiro também pode ganhar posição, e aí pode ter até 9 times classificados pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, podemos classificar até em 9º, né? Não é impossível. Claro que para isso o Atlético Mineiro tem que vencer o Lanús no sábado. Então, sim, essas são as probabilidades. O Corinthians ainda pode classificar para a Libertadores. É claro que eu quero demais que o Corinthians classifique para a Libertadores pela Copa do Brasil. Eu acho que todos nós corintianos queremos isso. Só que a gente precisa ser realista. Que ganhar a Copa do Brasil não é fácil, principalmente na situação que viu o Corinthians, né? Uma notícia ruim atrás da outra.
Então, focar no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Considerando que o Corinthians tem os seus desfalques. Só que o São Paulo tem muito mais desfalque, galera. E o Corinthians está jogando em casa, então assim, é, dá para fazer um bom jogo. É claro que eu falei isso contra o Santos, deu problema. Eu falei, dá para fazer um bom jogo? Sim, dá para fazer um bom jogo. Quer dizer que vai ganhar? Não, só tô dizendo que dá para jogar bem. Tem que ter vontade, tem que entrar no clássico com garra, com vontade, né? O que o Corinthians não vem fazendo contra o São Paulo, né? Importante lembrar isso, né? Enfim, então, e eu estarei no estádio, né? Agradecendo aí ao Cauê, né? Vocês devem conhecer, né? Do Café da Fiel, né? Acabou de sortear e a gente foi o sorteado, né? Minha mãe venceu ali o sorteio. Enfim, e a gente vai acompanhar o jogo lá da Neoquímica Arena. E se tudo der certo, com a vitória do Corinthians. Então, pra cima delas, é isso. Falou.